Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se estiver que bom, vocês topam fazer essa skin. Toda Barbie Girl, bora lá pessoal. Se vocês querem fazer né? É só nós fazer né? Mas pessoal fala que esse carro essa roupa está combinando. Mas se nós estamos de o carro e a casa tem que estar rosa né galeria? Para combinar com nós divos e divas. Gente, bora começar, demoramos muito, vou só colocar o carro à garagem. Vou abrir aqui e estacionar a Ram, eu acho. Gente, vou para um pouco de fala para ir ao vídeo direto. Bora começar, bora lá.